Muitas pessoas se encontram tão enclausuradas em seus próprios problemas, ou mesmo sufocadas por seus próprios problemas, que elas não aceitam a ajuda de ninguém, principalmente quando essa ajuda é um conselho. E mesmo quando a pessoa que quer ajudar é uma pessoa mais experiente, mais madura, uma pessoa já vivida e mais ainda, uma pessoa temente a Deus. Porque as pessoas que se encontram enclausuradas ou sufocadas por seus próprios problemas, elas acham que são capazes de resolver seus próprios problemas sozinhos, que ninguém pode ajudá-las. Que como elas se meteram nesses problemas, elas se sentem obrigadas a sair deles por seus próprios esforços. Ou então vem com aquela clássica frase: você não está no meu lugar, você não está na minha pele. Ou então você não tem a menor noção do que eu estou sofrendo. Ou ainda a pessoa responde até de uma maneira áspera: tente se colocar no meu lugar para você ver o que eu estou passando, não é fácil. Então, mas a pessoa, muitas vezes que passa por essa dificuldade, ela não consegue perceber que muitas vezes o problema está em si própria. Que é muito fácil transferir a culpa para os outros, sendo que muitas vezes o problema está em si próprio. E que o certo seria que a pessoa, toda vez que se encontrasse envolvida por um problema, envolvida por uma dificuldade, toda vez que a pessoa se encontrasse num beco sem saída e não encontrasse nenhuma solução em curto prazo para o problema dela, a pessoa deveria fazer uma autocrítica. A pessoa deveria olhar para dentro de si mesma e avaliar se em algum momento da vida dela ela não fez algo que a fizesse estar onde está hoje. E, e a pessoa, quando ela ouve testemunhos, quando ela ouve relatos, depoimentos de pessoas que já passaram por situações semelhantes ou piores que a dela e saíram, ela terá muito mais êxito em sair dessa dificuldade. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas que se queixam dos problemas, das dificuldades, que murmuram, que lamentam e acabam não aceitando, por conta, estão tão amargas, estão tão tristes, estão tão sufocados, presas em suas próprias dificuldades, que elas não percebem que o grande problema está na falta de Deus. Que quando Deus, se Deus estivesse presente na vida da pessoa, se ela conhecesse melhor a Deus, do que Deus tem reservado para ela, o plano maravilhoso que Deus reservou para essa pessoa, seria muito mais fácil. Porque tudo começa com a renúncia do próprio eu, em você deixar o seu próprio ego de lado e para que poder ouvir a voz de Deus e ver o que Deus tem para a vida dela. Porque Deus conhece muito mais sobre nós mesmos do que nós mesmos. Deus nos conhece desde que nós nascemos, porque Deus é eterno. E um dos muitos textos bíblicos que demonstram isso é o Salmo 103. Eu lerei dos versículos 8, do versículo 8 ao 18. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Se você não entender essa tradução, deixar as referências aqui embaixo para você ler na Bíblia que você entender melhor. E continuando aqui no versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem, no caso o ser humano, o homem ou mulher, são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela, o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Ou seja, depois que a pessoa vai embora, já era, acabou. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem.
E também lá no Salmo 139, que é um dos mais conhecidos a respeito da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces meu sentar e meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ao Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando o culto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus conhece muito mais sobre nós do que nós mesmos. E mesmo assim, o pecado ainda nos afasta de Deus. Como diz, está lá escrito em Isaías, capítulo 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus está disposto, sempre disposto a nos acolher, a nos abrigar, a nos ajudar. Deus está sempre estendendo nossa mão, Deus está sempre abrindo seus braços para nos acolher, mas o pecado essa é uma barreira, é um impedimento, é um bloqueio para que isso realmente aconteça. Então, o que devemos fazer para que isso efetivamente aconteça? Vamos primeiramente lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Ou seja, o grande segredo está aqui. O mundo não conhece a Cristo. É por isso que o mundo odeia Cristo. É por isso que os cristãos são tão odiados, são tão perseguidos no mundo. Porque as pessoas que estão presas em seu próprio ego, estão presas em querem resolver tudo de acordo com seus próprios esforços, as pessoas que não encontram nada além do próprio umbigo e pensam demais em si próprias e satisfazer seus próprios interesses, as pessoas não conhecem, fazem isso porque não conhecem a Deus. Porque se elas conhecessem verdadeiramente a Deus, por meio de Jesus Cristo, elas pensariam e reagiriam de modo diferente. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer. Por melhor que seja, por melhor, mais atrativo que seja, o que Deus tem a nos oferecer é infinitamente melhor de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E o que nós devemos fazer então? Vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o grande segredo está em conhecer a Deus. Porque quando deixamos de olhar para nós mesmos e olhamos para Jesus, tudo muda. A nossa visão muda, as nossas prioridades mudam, o nosso conceito a respeito de nós mesmos muda. Estaremos muito mais maleáveis, muito mais abertos a ouvirmos conselhos, principalmente de pessoas sábias, tementes a Deus, pessoas que já passaram por situações difíceis, ou até mesmo piores que as nossas. Só quando deixamos o nosso ego de lado e passamos a ouvir a voz de Deus, seja por meio de sua palavra, seja por meio de pessoas, de circunstâncias, nós estaremos muito mais abertos e a cumprirmos o plano que Deus preparou para nós. Porque o plano que Deus preparou para nós não tem nem comparação com o desse mundo.
Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo impactou sua vida, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Até depois, se quiser.